O que é a vida? Por que o céu é azul? O que acontece depois da morte? O que é a verdade? Essas e outras perguntas nós vamos debater aqui. No podcast mais filosófico e sociólogo da Terra. Você está sintonizado no... Sociologando. E meu caro amigo Barnaby, qual é a nossa pauta de hoje? Meu queridíssimo amigo Iago. A nossa pauta de hoje vai ser sobre Sísifo. E sobre um brother dele aí que é um pouquinho mais contemporâneo nosso. A apenas alguns milênios de distância, falaremos também, além do mito de Sísifo, do nosso grande Albert Camus. Por muito tempo eu achei que era Camus, cara. Eu sempre associava o Camus de Aquário. Pra variar, a pronúncia francesa é complicadíssima. Porque é uma mistura de U com I. Então é tipo Camus. Então Só é que Albert Camus? Isso, só que como a gente fala o nosso brasileirês, a gente fala Camus, como com I mesmo. Ah, então tá tudo certo, tem que ser assim mesmo. Não, a gente tem que falar errado mesmo, porque o gringo chega aqui, ele não fala Iago, ele fala Iago. É mesmo, né? Se você for parar pra ver, o Jacan também é cheio dos erros e ninguém fala nada, né? Isso, quando é francês é chique, quando é com português... Assim, antes que mandem isso aqui pro Jacan e falar, podcaster odeia veemente Eric Jacan. Jacan, eu te adoro, tá? Você é maravilhoso. Mas assim, você já tá há 60 anos no Brasil, brother. Já tá na hora de pegar o nosso diálogo aí, né? O nosso sotaque. O Paul Cabanes? Eu não tenho ideia de quem seja. É um humorista francês que mora no Brasil. Ah, é um lá que ele gravou com uma alemã. Isso. Ah, aquele loirinho lá, né? Isso, esse mesmo. Ah, sei sim, muito simpático ele. Ele já tá pegando, assim, porque francês Mano, tem... pior que ele tem um sotaque forte já, brasileiro. É porque, assim, o francês tem aquela coisa do R, né? Que ele não fala ra, ele fala sempre aquele dois R's, né? É o France. Isso. É. Ele já tá pegando isso. É muito melhor que o Jacan. Mas aqui, deixar a nossa hashtag que a gente não repudia o Jacan, tá? Inclusive, Jacan, o dia que você quiser nos convidar pra ir em um dos seus restaurantes provar a sua deliciosa comida, ó, aqui de peito aberto, a gente vai, viu? No grátis ainda? No grátis, nossa, ó, não precisa nem ser de graça, tá? Pode ser com um cupom de 50%, 80%, vou adorar, faço até publi. Exatamente, inclusive, Jacan quiser patrocinar o Sociologando, de portas abertas. É verdade, hein, ó. Pessoal, pra vocês que estão aqui com a gente, desde já a gente já quer agradecer pela audiência do episódio anterior, foi muito boa. E como a gente falou que era um projeto entre amigos e algo que a gente gosta muito de fazer, a gente decidiu criar o Apoia-se, mas a gente vai passar mais as informações no final pra não sair muito do tema. Daí, se você quiser dar uma forcinha, no final a gente vai deixar tudo certinho e alinhado, tá bom? No mais, sobre o que o nosso querido Camus falava? Dentre um dos principais livros dele, tá o mito de Sísifo. Só que é engraçado pensar que a gente acaba associando o mito de Sísifo ao Camus, como se, entre aspas, ele tivesse criado. Só que a gente tá falando aqui de cultura grega antiguíssima, então esse mito já existia há muito tempo. Que inclusive eu passei um tempão aí pra estudar e eu posso falar com o peito aberto. Que eu decorei e aprendi a história do Sísifo. Se você quiser escutar, é com a gente mesmo, viu? Então, derramai-vos o conhecimento em vossos ouvidos. Ô, glória, agora é mesmo. Meus queridos amigos, sabe aquele cara esperto? Sabe, toda família, todo grupo de amigos tem um. Você conhece alguém assim, Iago? Aquela pessoa que sempre desenrola, que qualquer coisa que você joga, ela bate no peito e é com ela? Eu conheço e chama Barbie. Ô, rapaz, aí eu fiquei até bobo aqui. Pois bem, eu conheço também, né? Ele se chama Iago, essa pessoa. Somos dois desenrolados, mas tem um cara, Iago, vou contar pra você que ele é mais desenrolado que eu e você junto. Você acredita? E qual é o nome do Felizardo? O cara, ele se chama Sísifo e ele viveu... Como é um mito grego, a gente vai chutar aí que ele viveu em 50 a.C. Por aí, cara. Bem mais, ó, pessoal, questão matemática não é com a gente. Mas, ó, desde já, avisar que antes de começar o mito do Sísifo, a história, no caso, né, alguns erros que a gente fez, que eu cometi no episódio passado, eu já venho me desculpar, porque vieram tacar umas pedrinhas em mim. O meu queridíssimo amigo Iago. Sabe quando eu contei aquela história do Moisés,
que quando ele desceu ele estava Karen e Karan. Isso. Eu descobri que eu falei a pronúncia errada, cara. E vieram me cobrar. Então, pra ser honesto com os meus queridos amigos, eu vou pesquisar aqui rapidinho. Enquanto isso, o nosso querido amigo vai conduzindo. E eu volto pra falar a pronúncia certa. E depois dali eu sigo com o mito, tudo certo? Tudo certo. Assumo sim, cara, o Barnaby. É importante a gente ter um parâmetro sobre o mito e a tragédia no mundo grego. Mas qual seria a diferença, amigo, entre o mito e a tragédia? Agora você puxou minha atenção. Na verdade, tem uma similaridade muito grande, porque assim, o mito, ele serve... A maioria das vezes, o mito ele serve para demonstrar que a humanidade, ela não é igualada aos deuses. A gente vai ver como no Sísifo, por exemplo, a gente tem o mito do Prometeus, por exemplo, o Édipo Rei, né, que são todas formas onde alguém se lasca. No final, alguém se lasca. Cara, pedindo até a palavra aqui, tem esse problema gigante que os deuses gregos, eles são imperfeitos, né? É que eu acho legal da mitologia grega que eles são imperfeitos. Só que assim, só eles podem fazer cagada, né? Quando eles tomam aquele troco, eles geralmente castigam legal a pessoa, né? Isso. Por exemplo, no caso do Prometeu, ele queria levar o fogo, a chama da vida, né, pra humanidade. E aí quando Zeus descobre, Zeus pune ele, fazendo que um pássaro comesse o fígado dele todo dia. E aí o pássaro volta, né, ele sai, o fígado dele regenera, o pássaro vem e come de novo. Ou seja... Pô, e vocês aí reclamando de comer fígado acebolado, né? Ou, no caso do Édipo Rei, quando ele descobre a profecia de que ele ia ter que matar o pai dele, ele evita isso, né? Só que por mais que ele tente evitar isso, a força dos deuses, da vontade dos deuses é mais forte. E no fim das contas ele acaba matando o pai dele de toda forma. E comendo a própria mãe de qualquer forma. Meu Exatamente. Deus, que desgraça. Exato. Encontrei aqui o negócio. Pode concluir aí que eu já trago a frase certinha. Você sabia que tem uma segunda parte do Édipo Rei? O qual? Que ele descobre que ele matou o pai dele, ele se apaixona pela mãe dele, né? E depois ele se mata. Na verdade, não. Ele vira um mendigo cego. Ô, louco. É que ele fura os próprios olhos, né? Isso. Então, era meio pra dizer assim, que ele, por ir contra o destino dele, a profecia dele, ele caiu em desgraça. Entende? Meu Deus. Então, só pra dar o visu geral e final, o mito, assim como vocês vão ver com a história do Sísifo, ela serve pra mostrar que a vida, ela tem essa dimensão de tragédia, de calamidade, e que a gente, na nossa existência, tem que achar uma forma de lidar com isso. Mas passando a palavra para o meu caro amigo. Então, voltando aqui, pessoal, quero pedir desculpa pelo erro da última vez. Não vai se repetir, como eu tava falando pra vocês. Quando Moisés desceu, o rosto dele estava Karan, né? A tradução é Karan, K-A-R-A-N, né? No português, que obviamente eu não vou falar em hebraico. Mas Karan significa brilhou ou radiante, tá? Então mostra que o rosto de Moisés estava Karan, estava brilhando. Ele tinha visto a face de Deus. E só que nas traduções, aí aqui já é confirmadão. Alguém traduziu o A pro E, né? Trocaram o A pelo E. Lembra que eu falei que é Karan? É K-A-R-A-N. Eles traduziram como Keren, que é K-E-R-E-N, que aí ficou chifre. Daí mostra que Moisés, assim que ele desceu, ele tava com chifre sobre a face, entendeu? Então aí foi aí que o pessoal associou chifre a poder. Entendi. Daí enfim, chifres à parte, voltando ao nosso querido rolador de pedra. Nossa, cara, coitado do cara. Bora. Então, meus queridos amigos, como eu tava falando, tem pessoas muito desenroladas e tem pessoas que são o Sísifo. O Sísifo, de um modo muito resumido, porque eu não quero que fique muito redundante, né, nem muito enrolada a história, ele era o rei de Corinto, não confundam com Coríntias. Inclusive, uma história engraçada, quando eu era criança, que eu abri a Bíblia, que eu vi a carta de Paulo aos Coríntios, eu virei pro meu pai e falei assim, eu não sabia que Paulo era corintiano. Isso não é uma piada, é um bagulho sério, cara. Cara, quem nunca fez isso é porque não é cristão de verdade. Mano, pior que eu virei pro meu pai e falei, eu não sabia que Paulo era corintiano. Aí meu pai, obviamente, me beliscou e falou, porra, de corintiano? Corinthians é a cidade lá, a igreja? Aí eu fiquei muito triste, mas fazer o quê? Ele era rei de Corinto. Eu vou falar Corinthians, porque pra chamar a rapaziada, né? Chamar todos os... Não, porque eu quero chamar todo mundo aqui, hein? Vamos lá. Ele era rei de Timão, só que ele era um cara, assim, muito sagaz, né?
Oi? Ele era rei do Pumba também? Eu vou ignorar, senão o nosso projeto acaba agora. Vamos lá. Ele era rei do Timão e do Pumba. Ele era rei do Hakuna Matata. Isso. Tem gente que não gosta de piadinha, ele era rei da cidade de Corinto. E ele era um rei muito bom, né? Pelo que conta o mito. E em determinado momento, ele era filho... Aqui vai ter algumas divergências, né? Fontes que dizem que ele era descendente de Prometeu, né? Que como o nosso querido amigo Iago falou, ele... sofreu, né, o martírio dele por ter trazido fogo à humanidade. E tem fontes que dizem que ele é descendente do deus Éolo, né, o Éolo. Eu falo Éolo, que tem um acento no E, né, mas beleza. Que é o deus dos ventos, né, então assim, dá pra ver que o cara sempre teve essa sagacidade de sangue mesmo. Mas eu não vou ficar me aprofundando muito nas raízes, que é pra vocês entenderem que o cara era o brabo. Então o que acontece? Em determinado momento ele tava de boa, e ele viu a águia dos Zeus raptar a filha do deus Azopo, né, que acho que é Égina, ou Egina. Nas fontes que eu vi é Égina, tá? Então, as pessoas que vão me crucificar depois, confiram junto comigo pra ninguém me bater. Ele viu a águia dos Zeus, né? Que os Zeus é assim, né? Moscou no Olimpo, os Zeus passou pinto. Exatamente. Ele jogou ali a águia dele e capturou a Égina. Só que o nosso querido amigo Sísifo, ele viu isso. Daí o deus Azopo, ele tava muito triste, né? Que ele é um deus fluvial, ele era um deus de uns riozinhos, de uns laguinhos, ele não era tão grande quanto Poseidon. Só que assim, Corinto era uma cidade muito próspera, só que ela não tinha água potável muito próxima, né? Tinha que ir muito longe pra poder pegar água. Daí, o Sísifo, ele viu uma oportunidade. Então, o que acontece? Ele chegou ali no Azopo e falou assim, ó, eu vou contar pra você onde tá a sua filha, o que aconteceu com a sua filha, só que eu quero que você faça brotar mananciais próximos à minha cidade pra que eu sempre tenha água pro meu povo. Daí, o Azopo pegou, né, com o grande poder dele divino, fez surgir vários e vários rios ali, em volta de Coríntias. Aí, o Sísifo só virou pra ele e falou assim, ó, foi a águia dos Zeus, pegou tua filha e meteu o pé. Daí, o Azopo, obviamente, ficou muito puto, mas ficou agradecido pelo Sísifo ter contado. Só que assim, o Zeus, né, como o Iago já contou, ele é um cara meio filho da puta, né? Ele gostava de aprontar, mas ninguém podia cortar ele, né? Se alguém dedasse esse maluco, ele ficava puto. Então o que ele fez? Ele achou demais, né, o nosso querido cria Sísifo ser de realengo e apontar o maluco. Aí ele virou pro Thanatos, ou Thanatos, eu falo Thanatos, acho que o Thanatos é uma pronúncia muito feia, e falou assim, não, ceifa a vida desse Zé Ruela aí, X9 morre cedo. Só que quando o Thanatos chegou, o Sísifo já tava pronto, cara. Aí tem duas versões, só que eu vou contar a mais empolgante. Conta que ele olhou pro Thanatos, aí ele falou assim, nossa, eu sabia que eu ia morrer, mas eu não sabia que eu ia partir tão jovem. Só que assim, eu tô sem palavras, você é um deus muito belo, você tem um porte muito, muito belo, muito fino. E ele começou, né, a encher o ego do Thanatos. E os deuses gregos, eles têm uma coisa muito bacana que se aproxima muito da humanidade, que eles têm muito essa questão com o ego, né? Quanto mais você enche a bola do deus grego, mais ele vai sentir. Daí acontece que ele fica puxando o saco do Thanatos e ele fala assim, não, ó, vamos fazer o seguinte, tudo bem você me levar, eu sei que eu vou morrer, só que vamos fazer uma boa aqui, ó. Como eu vou morrer, eu não vou precisar mais desse brinco, dessa pulseira, desse colar que eu tenho aqui. Pode pegar pra você, porque aí você vai ficar ainda mais bonito quando você for ceifar outras vidas, né? Daí o Thanatos falou, fui coberto de elogio, vou fazer o quê? Ele aceitou. Só que no exato segundo que ele aceitou, ninguém sabe como, ninguém sabe o quê. O Sísifo prendeu esse cara e transformou ele num prisioneiro mesmo. E passou um tempo e ninguém morria mais no mundo. E assim, o Hades deixou de receber pessoas, né? O Caronte não tava mais transportando ninguém. E em determinado momento, o deus da guerra, ele perdeu o prazer na batalha, né? Porque ninguém mais tava morrendo. Daí ele ficou puto, chegou no Hades e falou, tem alguma coisa acontecendo. Daí ele se juntou com o Hades e o Hades descobriu que ele tava lá na casa do Sísifo, né? Daí o Hades chegou, o Hades não, né? O Ares chegou, arrombou a porta, quebrou tudo e libertou o Thanatos. O Thanatos não pensou duas vezes e levou o Sísifo embora, né? Daí você vai falar, pô, Barney, mas que você fala que esse maluco é malandro e ele já morreu? Calma, cara, calma, tá com pressa? Calma. Daí o que acontece? Ele chega no Hades, né? Os cristãos, ele chega no inferno, daí ele olha pro Hades e ele é um cara muito, muito esperto. Muito esperto. Ele vira pro Hades e fala assim, o senhor me perdoa, tá? O que eu fiz não foi com intenção de prejudicar o senhor, o poderoso deus Hades, né? O rei do mundo dos mortos. Em momento algum quis prejudicar o senhor. Eu só queria mesmo postergar a minha morte, mas eu vou te pedir só uma coisa. Eu sei que eu não tenho razão aqui, mas eu vou só pedir uma coisa pro senhor. A minha esposa, ela não fez os ritos funerários, cara. Ela não me sepultou como um rei. Eu era muito amado pelo meu povo. Daí assim, eu tô muito puto. Daí se o senhor puder,
se não for incômodo, se eu puder me dar um dia pra mim voltar e sentar a porrada nela e preparar o meu funeral da forma digna, eu prometo que eu volto. Daí o Hades olha pro lado, olha pro outro e fala, realmente, não ter enterro é paia. Vamos fazer o seguinte, Cir, você vai, até o pôr do sol você vai poder ficar na terra, depois você vai ter que voltar, hein? Aí o Sísifo falou, não, dou minha palavra, é igual aquele vizinho que pede a sua maquita às 8 da manhã no sábado e fala que rapidinho ele vai devolver. É a mesma coisa. Se você acreditou nesse vizinho, você não pode julgar o Hades. Daí, exatamente. Exatamente. Daí o Sísifo voltou, desesperado, chegou... E assim, ele tinha falado com a esposa dele, ele falou assim, ó, se eu morrer do nada, você não faz rito, só me joga no buraco, não deixa nem saber onde eu tô, que eu tenho um plano. Aí beleza, né, o Sísifo voltou, pegou a esposa dele, daí dessa parte o mito só toca o foda-se e ele segue, não fala o que aconteceu com o reino dele, mas sei que ele fugiu e foi mais longe que ele conseguiu. E assim, ele foi tão esperto, tão safo, que ele ele viveu até a mais longe vida que um homem pode viver, ele morreu muito velho, muito velho. Só que assim, a partir do momento que ele tava velho, ele não tinha mais a lábia, né, ele não tinha mais o que fazer. Ele já não era mais o homem que ele era quando ele era jovem. Ele perdeu o molho. Perdeu o molho aí, ó. Ele não tinha mais o drip. Daí, o que acontece? Zeus mandou o Hermes, que era pra não ter problema, pra levar ele direto pro mundo dos mortos. Ele falou assim, ó, nem passa esse cara pelo Caronte, que senão esse cara aí vai meter o louco aí, já sabe. Daí o Hermes pegou o maluco num puta de um efeito chicote, levou ele pro Hades. O Hades olhou pra cara dele e falou, é um fila da puta mesmo. Daí, o Hades não deixou o Sísifo falar. E assim, o inferno, né, o sofrimento eterno era muito pouco pra ele, porque o cara aloprou os deuses pela vida toda. Ele enganou os deuses. E assim, não foi uma coisa uma vez, uma coisinha boba, né? Porque por pouco o pessoal na Grécia já se fodia. Então imagina o Sísifo que aloprou geral. E sem um pingo de empatia. Então o que acontece? Os deuses sentenciaram os deuses, ou no caso o Hades, né? Que é de onde eu estudei. Assim, faz uma tarefa simples, Iago. Negócio simples. Ele falou assim, pega essa pedra e rola ela até a ponta da montanha. Então o Sísifo pensou, fácil, faço isso aqui, 10 minutos e vou embora. Almoçar. Mac, paizão. Eu vou meter marcha. Só que o que acontece? Tinha uma pegadinha, garai. O que acontece? Toda vez que o Sísifo tava chegando na ponta da montanha, a gente não consegue saber se é porque ele tava muito exausto, porque a montanha era muito íngreme, a gente não consegue saber se era pegadinha garai dos deuses, mas a pedra simplesmente passava pro lado, caía, ele ia ter que rolar essa porra toda de novo. E ele foi sentenciado a isso por toda a eternidade, cara. Então assim, como eu vi na Fatos Desconhecidos, eu achei muito legal o Ivan Lima falando, inclusive... Um beijo, Ivan Lima, se algum dia você escutar esse corte. Se um dia a mitologia grega se provar verdade, então o Sísifo tá empurrando essa pedra até agora, cara. Consegue imaginar o trampo desse maluco? Cara, assim, é muito triste. E tanto que é daí, antes de você começar a falar do Camille, tanto que é daí que vem aquela expressão... Trabalho de Sísifo, né? O serviço de Sísifo. Eu conhecia ela, mas eu não sabia que era do mito, né? Porque assim, apesar de saber quem é o Sísifo... Eu não tinha ideia de que era daí. Aí você fala, mas Barnaby, o que é o serviço de Sísifo, né? O trabalho de Sísifo? Sabe quando você tem aquele emprego que todo dia você chega, você faz a mesma coisa, parece que nunca tem nada novo, nunca tem um progresso, nunca tem um avanço, você acorda o mesmo horário, você toma o mesmo café, você pega o mesmo ônibus, você faz o mesmo trabalho, você almoça a mesma coisa, você volta... Todos os dias você repete, não tem uma progressão, não tem nada diferente, é só uma rotina te prendendo. Isso é o que seria o trabalho de Sísifo, né? Igual você investir num relacionamento sem futuro a vida inteira. Isso também é um trabalho de Sísifo. O que você tem a dizer, meu querido amigo Iago? Eu vou passar a palavra pra você agora. Cara, estou com muita dó do Sísifo, né? Assim, quis ser alegre, quis ser ousado e acabou rolando pedra pela eternidade, né? Ou seja... Peraí, uma curiosidade rápida. Você sabia que o Sísifo era um grande fã de rock? Por quê? Ele que formou a banda Rolling Stones. Cara, o Rolling Stones é por causa disso? Eu não tenho ideia. Eu vou pesquisar, peraí. Essa eu vou ter que pesquisar. Peraí. Ufa. Peraí. O que é a Rolling Stones? Por que o nome... aqui, ó. Foram inspirados no nome de uma canção de Muddy Waters. Rolling Stone é o nome da música, que é tipo rolando pedra. Aí daí eles fizeram... bom, não, se fosse do Sísifo, eu ia
Eu ia infartar. Não, mas calma lá, meu chegada. A gente tem que esculpir, porque. E se a música falar do Sísifo? Não, acho. Vamos ver? Deixa eu ver. Vou procurar agora. O- Não, é pedra de apoio e tal. Não, não é não. Ah. Ufa, graças a Deus. Infelizmente, Rolling Stones não é cultura, deixando claro. Eles poderiam ser. Bem, agora tomando partido para o lado mais filosófico da questão e do mito, já introduzindo um pouco do outro tema do episódio, que é o Albert Camus. Pelo nome, né, vocês já devem perceber que ele é francês, mas ele não é totalmente francês, porque na verdade ele é argelino. Nasceu na Argélia em 1913. Na época, a Argélia ainda era a colônia da França. Nossa senhora. E a França, ela tinha, principalmente na Argélia, de exportar cidadãos franceses para as colônias, falando o português correto, para, entre aspas, embranquecer colônias, né? Ixi. Porque é uma questão até de preconceito mesmo com a população local, a população árabe e etc. Né? Esse povo que ia pra lá, que eram os franceses e que iam pras colônias, eram conhecidos como pied noir. Você sabe o que significa? Não tenho ideia, cara. O que seria isso? Pé preto. Que isso, cara? Por quê, velho? Não faço a menor ideia. Inclusive... Eles eram o quê? Pobre? Não sei, realmente. Pô, Inclusive... Tem alguém que não tem nem onde cair morto, né? Isso, então, talvez seja uma coisa até pejorativa, né? Um termo pejorativo. Inclusive, sabe aquele personagem do The Boys? O Black Noir? Nossa, lá vem, o que tem? Não, é porque assim, o nome dele é a coisa mais redundante do mundo, porque Black é preto e Noir é preto. Ah, então deve ser um preto escuro, né? O nome dele, tipo, mais ou menos isso. É Black Noir, tipo, preto. Boa. Mas enfim, retornando ao episódio, o Okami, ele era um filósofo e ele tinha muita ligação com jornalismo, ele escrevia bastante notícias de jornal. Não vai me dizer que ele também fazia revistinha pulp, porque todo mundo que eu pesquiso fazia revistinha pulp, cara. Não, isso não. E além de filósofo e jornalista, o Okami também era muito ligado no teatro. Além de escrever peça, ele também atuava bastante. Ele era ator? Isso. Caraca, isso eu não sabia. Tem um vídeo dele falando sobre... Tem até no YouTube legendado. Eu vou deixar nas referências. Como o Camus é um filósofo do século XX, felizmente tem muita entrevista dele, legendada. Já veio aqui no Brasil algumas vezes. Acho que uma vez, eu acho. O Camus ele era muito fã de futebol. Sério? Sim, ele era muito fã de futebol. Inclusive já foi goleiro, eu acho, num time da França, eu acho. Não acredito, cara. Nossa, mas o cara era foda, hein? Mil e uma utilidades, né, cara? Então assim, falando sobre a entrevista, ele falando sobre o teatro dele e como ele se sente feliz estando no teatro. Então o teatro, era um lugar onde ele se sentia muito bem, assim, ele se via além de um filósofo como um artista, assim. A maioria das obras dele são romances, um cunho literário, ou seja, ele não escreve tanto tratado filosófico, mas as principais obras dele, como O Estrangeiro, Calígula, A Peste, são todas romances. Então, assim, ele expressa a filosofia dele. Ele escreveu Calígula? Sim, ele escreveu um romance chamado Calígula, tipo, do Imperador Romano. Agora, se é o Calígula que tá falando, eu não sei. Então, Calígula é o Imperador Romano. Ele escreveu sobre o Calígula? Sim. Ô, louco! Mano, eu tô impressionado. O cara era... Mano, esse cara é brasileiro. Só que, infelizmente, como tudo que é bom dura pouco, o Camus morreu com 47 anos devido a um acidente de carro. E, curiosamente, 3 anos depois ele ganhou o Nobel. O Camus ganhou o Nobel de literatura, então dá pra dizer que como ele tivesse morrido no auge da carreira, né? Que foi uma pena. Nossa, mas 40 anos é muito novo, meu Deus. 47. 47 é muito novo. Enfim, tem as notícias da época, tem o jornal, a foto do carro, ele bateu de frente numa árvore, que tava com um amigo e tava muito acelerado, né? Enfim, e bateram na árvore. Nossa. Mas bem, pessoal, o Camus ele tem, acho que, vários livros famosos, mas o principal deles, 2 dos principais que eu queria tratar com vocês hoje é o Mito de Sísifo, que é o como o Barnaby narrou, e o Estrangeiro. O Mito de Sísifo é um tratado filosófico e o Estrangeiro é um romance. Tratando primeiro... Eu já ouvi muito bem desse O Estrangeiro, cara. Eu realmente já ouvi muito bem desse O Estrangeiro. Sim, é um clássico realmente da filosofia e da tradição existencialista. Pera, rapidinho, ele é mais clássico que o livro da Taylor Swift? Aí, cara, a gente tá tratando de divas pop, então... Cara, então, é que assim, cortando você de novo, eu não sei, eu posso estar errado, mas eu acho que o Eu Fico Louco, o livro do Eu Fico Louco, já vendeu mais que o da Taylor Swift e o Estrangeiro juntos, tá? Joguei a informação e fui beber água. Disso eu não tenho dúvidas. Inclusive, o próximo livro do Felipe Neto, assim, eu estou com medo do sucesso estrondoso que vai fazer. Vai vender mais que a Bíblia, tá? Só tô avisando isso, só pra vocês tomarem cuidado. Se não bater a Bíblia no primeiro dia, flopou. Flopou. A Bíblia vendeu quanto? O quê? Uns 20 exemplares
por ano? Ah, não, acho que menos, né? Então Nossa. Enfim, retornando, pessoal. Falando primeiro do mito de Sísifo, eu acho esse livro muito interessante, porque a primeira frase dele ele trata, eu acho genial. É porque ele te indaga pro livro e pro que ele tá querendo dizer. Porque a primeira coisa que o Camus ele deixa explícito no livro é a questão fundamental da filosofia, que ela deve responder primeiro, é se a vida vale a pena ser vivida. O resto é resto. Louco? Como assim essa vida vale a pena ser vivida? Então eu explico pra você. Porque primeiro, ele diferencia certo tipo de conhecimento que eles não são tão essenciais pra vida. Então, por exemplo, se a Terra gira em torno do Sol, perdão, ou se é o Sol que gira em torno da Terra, ou etc, isso não importa. As pessoas não se matam por causa disso. Tem uma rapaziadinha que se mata, né? Então, mas, por exemplo, ele dá o exemplo do Galileu. O Galileu é lindo, maravilhoso. Te amo, Galileu. Inclusive, uma curiosidade rápida. Eu já ganhei um prêmio, tá? Da maratona de astronomia na escola. Beijos. Pode continuar. Brabo. Inclusive, durante o livro do mito de Sísifo, ele faz uma comparação com Galileu até bem engraçado, porque ele fala assim, Galileu ele tinha uma verdade que era, de fato, ele estava certo, né, naquela época de que a Terra não era o centro do universo, e ele foi acusado disso. Só que o Galileu, ele abre mão dessa verdade, e essa verdade não vale a pena morrer por ela, você entende? E não é igual o Sócrates, né, que bebeu cicuta. Isso. A questão tipo assim, é como se as pessoas elas não se matam porque o Sol é assim ou assado, ou a gravidade funciona assim ou assado. Mas elas se matam por questões muito mais banais. Isso é verdade. Time de futebol, cor de pele, nossa. Isso. Até uma questão mais existencial, por exemplo. Digamos que você tá num dia ruim e você é demitido do seu trabalho e você, não aguenta, sabe? E acaba tirando sua vida, enfim. Então, a questão que o Camus tá falando as pessoas não se matam por verdades universais, pela ciência ou por grandes questões do conhecimento. Elas se matam por banalidades. Seja porque seu amigo brigou com você, seja porque você perdeu o emprego, seja porque, enfim... Perdeu o relacionamento. Ou seja, quando tá falando de vida, as questões banais, elas são mais importantes que a própria conhecimento científico no geral, entende? Nossa, pior que é pesado pensar assim, né? Que se você... Eu quero que todos aqui, né? A nossa plateia, a nossa audiência... Eu falo plateia como... Nossa, se a gente tivesse na Broadway. Mas enfim, eu quero que a nossa audiência, o Iago e inclusive eu, que a gente pare por um segundinho e pense como isso não é verdade. Ou como a gente realmente não se mata por coisas banais, cara. Né? Às vezes a gente não se mata literalmente, né? Pô, peguei uma faca, pô. Mas, pronto, você precisa chegar no trabalho, seu ônibus sai 10 minutos mais cedo, daí você já fica, nossa, que dia de bosta, que desgraça, eu queria estar morto. E o dia começou agora, sabe? Porra, vai vir outro ônibus, você não precisa morrer agora. Inclusive, vou até queimar a pauta, que um dos nossos próximos episódios vai ser sobre estoicismo, porque eu tô tentando levar isso pra minha vida, e cara, a vida tá ficando muito mais leve. Aguardem os próximos episódios. Aguardem. Pode seguir. Então, pessoal, então, claro, questões banais da vida, elas são mais importantes em quesito existencial para nós do que conhecimentos científicos, né? Então, voltando para dar um contexto mais geral sobre o que é o existencialismo. De modo filosófico? Isso, corrente filosófica. Tem dois expoentes principais, na verdade. O Sartre, o Camus e o Jean-Paul Sartre, né? Isso. E um dinamarquês chamado... Eu não sei falar o nome de direito, acho que é Kierkegaard. Algo assim. Kierkegaard. Isso. Kierkegaard. Isso. E assim... paralelo... complicadinho os nomes. Inclusive, fofoquinha de filosofia aqui, o Camus e o Sartre, eles eram, muito amigos no início da vida, só que o Camus, ele tinha certas divergências políticas com o Sartre, e eles acabaram brigando. Inclusive... o Sartre é um dos homens, assim, não é nem filósofo mais feio, é um dos homens mais feios da história da humanidade, cara. Verdade, mano, ele é muito feio, mas ele é gente boaça, viu? Ele tinha acho que 1,50, ele era gordo, barrigudo e era zarolho. E tinha o dente podre. Muito bom, velho. Que ele fumava igual uma caipora. É desses aí que a gente gosta. Não, assim, o cara, viveu bem. Fumava que nem um diabo, mas viveu bastante. O Sartre, ele morreu quantos anos? O Camus morreu com 47. Você sabe quando que o Sartre morreu? Que com uns 80, mais ou menos. Deixa eu ver, Jean-Paul Sartre, né? Então, e além das divergências políticas entre eles... Achei aqui, ó. Ele nasceu 21 de junho de 1905, morreu em 15 de abril de 1980. O cara viveu muito. Isso, bastante.
Agora o pobre do Camus, cara, o cara morreu muito cedo, olha isso. 7 de novembro de 1913 e morreu em 4 de janeiro de 1960. Nossa, exato. não viveu nada no caso. Meu Deus, que tristeza. Um corte rápido aqui. Eu vi o Franz Kafka, aí eu cliquei pra ver, né, que eu não sabia quando ele tinha morrido. Gente, o Franz Kafka morreu um dia depois do meu aniversário. Ele morreu 3 de junho de 1924. Meu Deus, que tristeza, cara. Ele também morreu bem cedo, né? Acho que uns 40 anos, eu acho. Ele morreu muito cedo. Ele nasceu em 1883 e morreu em 1924. Acho que morreu com 30 e poucos, né? Que pena, depressão demais. O cara morreu um dia depois do meu aniversário. Voltando ao existencialismo, então o que é o existencialismo exatamente? Assim, não é uma corrente filosófica original ou, por exemplo, não é uma coisa que foi fundada no século XX ou algo assim. Já existia. Isso. Você pode dizer, por exempo, que Nietzsche já era um pouco existencialismo, só que não com esses termos, sabe? Mas o Nietzsche, ele era, além do nihilista, absurdista. Absurdista era qual? Absurdista é o Camus, é a filosofia própria do Camus. Ah, então pronto, já emendei uma na outra. Então, é porque assim, o Camus, além de tudo, ele era um grande leitor de Nietzsche, assim, ele se inspira muito no Nietzsche. Inclusive, ao longo da explicação, vocês vão perceber que tem similaridades da filosofia entre os dois. Então, mas o que é o existencialismo? É a forma com que nós, indivíduos, tratamos do sentido da vida. Só que numa perspectiva onde a vida não tem um sentido a priori, ou seja, um sentido já prévio. Como assim? Por exemplo, ou seja, primeiro, a gente tem que excluir todo e qualquer tipo de fé ou religião, porque a função, claro, entre muitas coisas, a função da religião é estabelecer um sentido prévio do mundo e da vida. Ou seja, tipo, entender de onde a gente veio, pra onde a gente vai. Isso, a questão que o Camus quer colocar, e já entrando no absurdo, é que a vida, ela não tem um porquê e nem um para quê. Tipo, a gente vive, a gente morre. Ponto final. E isso é um absurdo. O mundo não tem sentido e isso é um absurdo. Sim. Nós, seres humanos, mas assim, só que a gente vê isso e a gente não quer aceitar, porque nós queremos pôr o sentido no mundo. Nós pessoas, porque a gente tem que ter um propósito. A gente vai morrer um dia e a gente precisa de um propósito. Bom, porque... eu não vou, né? Mas tá tudo certo. Vamos imaginar o seguinte cenário. Imagina que a gente vivesse pra sempre. A gente não precisaria de sentido pra vida. É mesmo. Sabe por quê? Porque, por exemplo, por que eu preciso arrumar um trabalho se eu vivo pra sempre? E não vai morrer de fome? Não, no seguinte sentido assim, por que eu tenho que arrumar uma vocação? Por que eu tenho que fazer faculdade agora? Se eu posso fazer daqui a 300 anos? Ou eu nunca preciso fazer, né? Porque quem vai me obrigar, né, a fazer uma faculdade? Isso, a questão é, por exemplo, como a gente vai nascer, viver e morrer em algumas décadas, ou assim, enfim, a gente tem um ciclo bem curto de vida, né, comparado com a idade do universo. Tipo, a gente precisa de, algo. A gente tem que fazer algo até certa idade, a gente vai estudar, fazer faculdade, conseguir patrimônio e, morrer na velhice com muita sorte. Entende? A gente vive pra sempre, nada disso entra em pauta. Então, assim, por que eu tenho que ir pra escola quando eu sou criança? Pra aprender antes de você ficar velho, né? Isso, exatamente, porque vai ter um fim, cara. Então você tem que fazer o máximo de coisas possíveis, ser o máximo, entre aspas, feliz possível antes de você morrer. Cara, um gancho legal pra isso aí que você falou. Eu não sei se a nossa audiência assistiu. Você eu acho que assistiu porque você é dos meus. O Sandman, né, que tem lá na Netflix. Isso, vive. Pronto. Sabe aquele episódio do cara que é imortal? Eu pensei nisso na hora. Isso. Que o cara literalmente fala, eu nunca vou morrer e tal. A ideia é assim, ele vê a família dele morrer, ele passa por uma alta, né, que ele vive uma vida de fartura e do nada ele perde todos os investimentos dele, ele vira um fudido de morador de rua. Então assim, viver pra sempre, a gente fala que é uma coisa legal, mas, nossa, deve ser um puta de um fardo, né, velho? Exato. Até porque, por exemplo, eu acho que apesar da gente viver pra sempre, acho que a gente ainda assim vai querer sentido. Não um sentido único, mas vários. E vai ter uma hora que isso vai se esgotar, né? Vai, porque o nosso planeta uma hora vai morrer, e mesmo que a gente terraforme em algum outro lugar, nunca vai ser igual aqui. Eu vou dar um exemplo um pouco fora do que a gente tá falando. Eu tinha um restaurante que era o meu favorito quando eu era mais novo. Eu não vou falar nome porque não tem ninguém pagando a gente. Mas assim, eu ia nesse restaurante com meus pais quando eu era pequeno e assim, era um evento, né? Era tipo, alguma data especial a gente ia, meu aniversário principalmente. Então assim, e era um lugar que eu criei um puta de um carinho. Só que hoje em dia, que eu sou adulto, que eu posso ir lá com frequência, não é a mesma coisa, sabe? Eu acho que a vida, ela é mais de memórias que você vai criando e de sentimentos que você foi adquirindo, né? Ao
ao decorrer da vida, não de coisas passadas, porque como tá na palavra, né, passado, já foi. A gente tem que se preocupar com o daqui pra frente, né? Exato. Filosofei, hablei. Hablou. Então, retornando, questão, primeiro, do existencialismo é tratar sobre temas que envolvem o sentido da vida. Ou seja, excluindo que o mundo tem um sentido prévio, nós temos que aprender a lidar com essa questão sobre a vida não ter um sentido prévio. Sem sofrer, né? Isso. E a questão do absurdo é, assumindo que a vida não tem nenhum sentido prévio, tipo, nós olhamos para essa realidade, ou seja, de que a vida... Então, a questão do absurdo é justamente quando nós encaramos o fato de que a vida realmente não tem nenhum sentido, mas nós queremos pôr sentido na vida, só que a gente não consegue. O mundo, ele não tem sentido. O homem que dá sentido, mas ele não consegue. A gente tenta, né? O homem não dá o sentido, a gente tenta dar sentido às coisas. Porque quanto mais a gente responde os porquês, mais porquês aparecem. E, cara, é uma coisa absurda. Um exemplo um pouco fora, que eu tava debatendo com um amigo meu, é que a gente já explorou mais o espaço do que o nosso próprio planeta, né? Os oceanos. Daí tem aquela. Eu sou uma pessoa que, apesar de ser muito entusiasta de física e afins, o meu conhecimento é baixo. Mas, assim... Você consegue imaginar que é muito mais fácil você jogar a pessoa lá pro espaço do que colocar ela aqui no centro da Terra, sabe? Modo de falar. Porque vai diminuindo, vai pressionando o navio não, né? O submarino, sei lá, a pessoa. Até a hora que a pessoa vira um Kisuko, né? Isso. Então é assustador que a gente não tenha uma tecnologia pra isso, mas o ser humano seja arrogante e soberbo a ponto de achar que nada é imparável pra gente, né? É bizarro isso aí, a gente não consegue dar sentido a tudo. Porque no fim das contas, a nossa capacidade de exploração, não sei, no momento, né? Talvez no futuro, talvez a gente aprimore isso, mas é limitadíssima, cara. Limitadíssima. É limitado. Tipo, óbvio, eu não sei se existe alguma... Já vou até pegar uma outra ramificação aqui. Não sei se vai existir alguma civilização, não precisa nem ser humana, que consiga sobreviver no espaço, mas porra, uma coisa engraçada que eu pesquisei aqui, uma curiosidade fora. Você sabia que os astronautas, quando eles voltam do espaço, eles voltam doentes? Sim. Cara, eu não sabia. Meu sonho quando criança era ser astronauta. Quando eu estudei isso aí, eu fiquei tão desgraçado da vida, cara, e descobri que, tipo, você sai do seu planeta e você volta com labirintite, com catarata, com glaucoma, porque zoa, né? A pressão zoa tua cabeça, sua visão, desvio na coluna. Mano, você fica todo fodido. Tipo assim, cara, se mesmo indo lá pra fora, pro espaço, a gente volta tudo lascado, quiçá o nosso próprio planeta, né, o oceano, cara, são muitos mistérios que talvez a gente nunca consiga uma resposta. Exato. Então, pessoal, voltando ao absurdo e agora relacionando com o próprio mito do Sísifo. Então, o que o Camus usa o mito do Sísifo como exemplo pra demonstrar o absurdo na nossa vida? É como se viver pra gente fosse o rolar de pedra do Sísifo. Todo dia a gente rola uma pedra pra cima da montanha e ela cai. E a gente volta. Isso é como acordar e dormir todo dia. Porque qual é o sentido da tarefa do Sísifo? Nenhuma. Ele só rola a pedra e ela cai. Por quê? Ele literalmente só rola a pedra sobre a montanha e no final do dia ela vai cair, ele vai ter que fazer tudo de novo. Pegando até o gancho no que eu tinha acabado de falar, né? Sobre o trabalho de Sísifo. Nossa rotina é um trabalho de Sísifo. Aí vai ter alguém que vai vir no e-mail, nos comentários e falar: não, mas todo dia minha rotina é diferente. Meus parabéns. Isso é bom pra você, mas o ser humano, eu falo o ser humano no geral, a gente é um Sísifo eterno, né? Porque não adianta, se você ficar sem trabalhar, você vai morar na rua. Se você ficar sem uma qualificação, sem alguma coisa assim que te diferencie como ser humano, você não vai muito longe, amigo. Mas a questão do Camus, ela é mais radical ainda, porque não é questão de repetição, mas é questão sobre o sentido do porquê você faz as coisas. Então, se você for uma pessoa que tem todo dia faz algo diferente, vai ter tanto propósito quanto alguém que faz a mesma coisa todo dia. Tipo, nenhum, entende? Ambos vão pro mesmo lugar no fim da noite, né? Isso, exatamente. E no fim das contas, a finalidade da vida é a mesma, que é a morte. Então, assim, isso causa em nós, né, esse absurdo se alastra na gente e causa uma certa apatia na nossa vida, porque você começa a se perguntar o porquê que você faz certas coisas. Porque tem coisa que não... Como você falou, né? Não tem um porquê. Todo dia é a mesma coisa. Exato. Então, assim, acaba que isso tira a vontade do homem de viver. Porque se ele enxerga que nada do que ele faz tem um sentido
muito nobre, no sentido elevado, e no fim das contas você vai morrer de toda forma, então por que viver, cara, sabe? Esse é o sentido máximo do absurdo. Caramba, é de se pensar, né, velho? Porque Então, é um negócio que quanto mais você pensa, mais inculcado você sai. Porque você vai. Alguém, sempre tem. Alguém que vai querer, não, mas isso aqui, não, mas isso ali. Só que no final a pergunta vai ser sempre a mesma. No fim do dia, você vai fazer o quê? Tipo, beleza, exato, cara. Você pode ser o Ryan Gosling. Você vai gravar 70 filmes no dia. No fim do dia, você vai dormir, você vai acordar e você vai gravar mais 70 filmes e você vai dormir, você vai acordar e você vai gravar mais 70 filmes. Então, assim, a vida é esse eterno looping, né? Tipo, por que a gente faz o que faz? Se no final é a mesma pica no fim do dia. Isso, exato. Então, a solução que o Camus dá, ele dá algumas soluções. Inclusive, eu queria relacionar um pouco com o Nietzsche. O Nietzsche, ele tem uma alegoria... Você nem gosta do Nietzsche, né? Nem gosta do Nietzsche. O Nietzsche, ele tem uma alegoria muito famosa, que se chama As Três Metamorfoses do Espírito. Você já ouviu falar? Cara, não tenho ideia do que seja isso. Eu sabia o que era o amor fati por causa de um certo TikToker aí, mas eu já esqueci. Então... As três metamorfoses do espírito são o seguinte. Isso tá no Zaratustra, no Assim Falou Zaratustra do Nietzsche. Eu vou colocar tudo como referência, não se preocupem. Então, o Nietzsche entende o seguinte. O ser humano, quando ele tá vivendo sua vidinha, sendo levado pela moral das pessoas, vivendo a sua vida comum, sabe? Botou a pílula azul na boca e foi dormir. Então, ele é como se fosse um camelo, porque ele é subserviente, ele trabalha pesado, ele não tem autonomia. Ele só faz uma coisa e anda no deserto, sofrendo. Ou seja, é uma vida horrível, não é? Cansativa, né? Isso. Então, assim, o que o Nietzsche propõe? Pra você não ser mais um camelo, pra sua alma não ser mais um camelo, é que você se transforme num leão. Mas por que um leão? Porque o leão é justamente a revolta do homem perante essa realidade. Você olha pra todos os valores das pessoas, a forma como elas levam a vida, e você luta contra isso. Ou seja, é um espírito revolucionário, um espírito que você quer lutar, que você quer ser ativo, quer ditar o próprio rumo da sua vida. Isso é muito legal, não é? Você falou do espírito leão. Isso eu só consegui lembrar de uma trend que tá rolando no TikTok. Aquele negócio lá do indomável espírito humano, que eles pegam várias coisas e sempre tem uma resolução muito absurda, porque, querendo ou não, mesmo a gente sabendo que o nosso fim é a morte, o ser humano consegue fazer coisas incríveis, cara. Né? Quando a gente se empenha, a gente consegue, né? Você parar pra pensar que vai 200 anos atrás a gente não tinha eletricidade e agora a gente tem, é uma coisa básica. Você tá ouvindo esse podcast agora porque você tem eletricidade, você tem um celular na sua mão, você tem um computador na sua frente, você tá com um tablet, sei lá. E se você tentar explicar isso pra um cara de 200 anos atrás, ele vai achar que é magia, né? Se você entra agora lá em Salem e explica pro pessoal que eles não vão mais morrer de tuberculose e que gripe não mata, porra, velho. Imagina, né? Como que você não ia pra uma fogueira. E esse bagulho do bravo, do indomável espírito humano, me lembra muito isso, né? Que você acabou de falar da revolta, da gente querer lutar, da gente não aceitar simplesmente o peso do mundo nas costas e seguir. Achei interessante. Então, mas aí você me pergunta, meu caro Barnaby. É legal ser leão, mas não é o fim. Então qual é o próximo passo? Qual o seu chute? Se é legal ser leão, mas não é o fim? Isso, qual que é o próximo passo da alma? Cara, não sei, a permanência? Na verdade, pro Nietzsche, o próximo passo da alma é virar uma criança. Nossa! Sabe por quê? Porque a criança é pura? Além disso, a criança acima de tudo. Então, ou seja, você era subserviente, passa a lutar contra a sua subserviência, mas a vida não é só luta. A luta não é a finalidade. A finalidade, a partir do ponto que você quebra com aquilo que você vivia antes, você tem que criar coisas novas. E a criança é tudo antes um ser criativo. Pra criança tudo é novo. É tudo um novo, no caso, né? Pronto, falamos junto. Exato, cara. Criança tudo é novo, tudo é uma descoberta nova. Então, a partir do ponto que você luta contra tudo e quebra tudo, você se vê zerado. Você precisa construir coisas novas. Você precisa, pra isso, ter uma criatividade de criança. Caraca, eu gostei, mano. Esse é o segundo ponto lá do Nietzsche? São 3, né, que você falou? Não, então, essas são as 3 metamorfoses. Primeiro, você é camelo. Segundo, leão. E no fim, você se torna criança. Caramba, mano, da hora. Mas o Nietzsche também propõe uns negócios difíceis, hein? Nossa senhora, nunca que eu ia chegar nisso aí sozinho. Cara, e por incrível que pareça, no Zaratustra, isso aqui é a coisa mais simples de entender.
Meu Deus do céu, sério? Sim, esse é o primeiro discurso que o Zaratustra faz. Então daqui é Deus. só de gringola pra pior. Mano, eu lembro de um que, inclusive, mais um beijo pro professor Clóvis, eu espero muito que ele escute nosso podcast um dia, que é aquele negócio que ele falou, vou tentar deixar esse trecho no podcast. Meu pai nunca passou na porta de uma faculdade, mas o meu pai dizia coisas que depois eu encontrei na mais sofisticada filosofia. Tem um filósofo chamado Nietzsche, que escreveu um livro dificílimo chamado Assim Falava Zaratustra, e o Zaratustra tem uma hora que ele diz mais ou menos assim: leva o tempo que for pra perceber qual é a tua praia, leva o tempo que for pra perceber qual é o teu lugar, mas depois que você descobriu, não recue ante nenhum pretexto. E o meu pai dizia, pra trás nem pra pegar impulso. Um cara tem o molho, né, cara, da palavra, não tem jeito, Não né? tem jeito, mano. É de família, né, mano? Eu sou muito fã do Clóvis. Por favor, a gente vai postar esse episódio no YouTube. Alguém corta isso e manda pro professor Clóvis pra que ele mande nem que seja um folheto pra mim. Eu amo muito esse cara e eu adoro o trabalho dele. Ele é um comunicador genial. Se eu tivesse uma aula dele, eu podia morrer feliz. Hashtag amamos Clóvis. Mano, não tem como. O foda vai ser ele ver esse episódio, se interessar, chegar no meu direct no Instagram e falar: o que é a vida? Acabou, eu vou me matar. Veremos um homem morrendo feliz. Nossa, eu caio duro. Vocês podem ter certeza. Aos haters que não gostam de mim, fazem esse favor, aí eu vou morrer. Aí o Sociologando vai ficar só com o Iago. Voltando, pessoal. Então, finalizando essa parte do Nietzsche, e eu, assim, na minha opinião, o Camus, ele puxa uma fonte do Nietzsche aí pra tentar solucionar esse problema do absurdo. Eu vou conversar pra vocês que eu não tenho tanta especialidade no Camus, então não vou poder elaborar com tanta profundidade. Então, a questão que ele enxerga pra solução do absurdo, primeiro, é você aceitar que a vida é um absurdo, e isso não te incomodar. Então, é como se o quase Sísifo... um passo no estoicismo, né? Isso, exatamente, é muito isso. Então é como se, por exemplo, vamos imaginar que o Sísifo, ele tá rolando a pedra e ele aceita isso. Ele fala, tá bom, minha vida é rolar pedra para a eternidade, então eu aceito essa condição. Ele não tenta pôr sentido. Ele assume a tragédia de que a vida não tem sentido, e pra ele rolar pedra é a coisa mais, sabe, é o destino, ele aceita que aquilo, e ele não se sente mal com isso. Porque se o Sísifo, ele fosse um cara teimoso, tentasse colocar um sentido na vida dele de rolar pedra, ele ia se frustrar. Então ele aceita... E pela eternidade, né? Então, exatamente. Então ele aceita a condição trágica da vida dele, de que essa vida de rolar pedra, ou seja lá que vida que ele levasse, não ia ter nenhum sentido. Ou então... Daí é daí que vem aquela frase incrível, né? Que é preciso imaginar Sísifo feliz. Exato, né? Porque, para finalizar nesse ponto, que era o ponto final. Antes disso, o Camus, ele introduz outro ponto, além da aceitação, que é a revolta. Então, assim, nós, supostamente, enxergamos o absurdo da vida, ao invés de aceitar, a gente se revolta perante essa realidade, de que a vida não é absurdo. E nós mesmos tentamos botar um sentido próprio, nosso. Assim como a criança do Nietzsche, entende? Sim, que Então, no caso a criança do Nietzsche sempre tenta ver algo novo, nunca isso. para ver o lado negativo. No caso do Nietzsche, lá no negativo tem bastante, né? Não, mas sim, mas eu falo nesse quesito aí da criança. Sim, é uma questão muito mais de criatividade do que otimismo, você entende? Ah, sim. De sempre tentar ver por uma outra ótica, no caso. Isso, exato. Porque falar de otimismo com Nietzsche não é muito... Se você falar de otimismo com Nietzsche, ele ia te mandar pra casa do caralho, né? Então, ele era uma pessoa, assim, bem tranquila de lidar. Então, justamente, então você tem duas finalidades pro absurdo. Ou você aceita ele e convive muito bem com isso, ou você se revolta perante o absurdo e tenta criar você mesmo um próprio sentido que você sabe que não vai ser um sentido eterno, um sentido que vai valer para todas as pessoas, mas que é um sentido que serve pra você. Então... Porque no fim da vida é isso, né, cara? Você não pode querer ver pelo argo do olho do outro, você tem que ver pelo seu. Por exemplo, se só tivesse advogado no mundo... e alguém ficasse doente, não ia ter médico, né? Se só tivesse advogado, não ia ter pedreiro, não ia ter padeiro. Então, assim, cada um tem que encontrar a verdade que serve pra si, né? Sim. Então, é nesse ponto que o Camus fala que é preciso imaginar o Sísifo feliz. Então, ele tá lá rolando a pedrinha dele, mas é como se tivesse aceitado esse destino. Ou mesmo que ele tivesse se revoltado, ele encontrou um sentido, por mais que seja estranho pra nós,
Ele encontrou um certo sentido naquela tarefa e, portanto, ele se sente feliz com aquilo. Ele não se deixa levar, né? Ele fala, é o que tem pra hoje, família, só bora. Resumiu muito bem, cara. Porque, por exemplo, se ele tentasse imputar um sentido muito metafórico, muito metafísico naquela tarefa, ele ia se frustrar. Ele ia sofrer ainda mais, né? Exato. Então ele aceita a condição e vive bem com isso. Então, nós, enquanto seres humanos, devemos aceitar que a vida ela não tem um sentido grandioso e prévio, aceitar a nossa condição que a gente vai morrer e viver bem com isso. Então essa é a finalidade do absurdo. Caramba, mano, você alugou um triplex na minha cabeça. Então, pessoal, pra falar do absurdo na vida de uma pessoa, é interessante a gente pegar o Romance do Estrangeiro como exemplo. E aqui entra um parêntese que, assim, não existe spoiler de um livro que foi lançado 80 anos atrás. Então... se você se incomoda... Ó, eu vou falar sério agora. Se você fica puto com um spoiler de um livro antigo, eu desejo muita coisa ruim pra você. Porque, olha, puta que me pariu, cara. Eu tava lendo... Não lembro o que foi. Lembrei. Eu tava lendo o Iluminado. Daí chega um maluco e falou assim... o Jack Torrance mata todo mundo no final. Cara, eu sei disso. E mesmo que eu não soubesse, não é uma coisa que vai desgraçar com a minha cabeça. O problema é você dar um spoiler de um livro novo, né? Igual aquele trecho muito bom do Big Bang Theory, que eu vou deixar de fundo. Eu não sei por que evitei os livros do Harry Potter por tanto tempo, eles são ótimos. Já comecei o número 6. Esse é muito bom. O Dumbledore morre nesse aí. Eu sei, eu também não estava esperando. O Estrangeiro, ele é interessante porque o caminho por meio de um romance, ele demonstra como é um homem justamente totalmente tomado por absurdo e pela apatia da vida. Vocês podem recordar um pouco atrás, quando a gente estava falando sobre como a noção de que a vida não tem sentido te torna apático, porque você não vê uma finalidade grandiosa na sua vida. Então, o protagonista do romance se chama Merceau. Ele é um homem ali por volta dos 30 anos de idade e que... Assim, o livro ele é narrado em primeira pessoa, então sempre a gente tá vendo a perspectiva dele, o ponto de vista dele. E a forma com que ele narra as coisas que acontecem na vida dele, a forma totalmente estrangeira da forma como ele narra. Ele se vê distante de todos os acontecimentos da vida dele. Até por isso que esse é o título do livro, O Estrangeiro. Porque o próprio Merceau, o personagem, ele se vê totalmente distante da própria realidade onde ele vive. Eu queria ler ele tá tipo mais desconexo ali de onde ele vive. Isso. Eu queria ler aqui pra vocês o primeiro parágrafo do livro, que ele exemplifica muito bem como o Merceau ele não liga pra nada. Eu tô quase, cara. A gente tá... É que viver no Brasil é isso, tá? Só pra avisar. Então, vamos começar, pessoal. Abre aspas. Hoje minha mãe morreu, ou talvez ontem, eu não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu. Enterro amanhã, sentidos, pêsames. Isso não me esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. Meu Deus do céu. Morreu a mãe do peão e ele tá nem aí. Exatamente, cara. Então, assim, essa primeira parte do livro, ele narra, tipo assim, da forma mais indiferente possível, como ele tá no enterro ali. Então, deixa eu dar um exemplo pra vocês. Ele tá ali no enterro, ele tá toda hora pensando, pô, cara, aqui tá mó calor, queria fumar um cigarro, queria tomar um café. Ele não liga, sabe? Que a mãe dele acabou de empacotar, né? Exato, cara. Sendo que ela tava num asilo, tipo, ele, sabe? Mas, tipo, eu sei que alguém vai perguntar porque eu estou com essa dúvida, mas ele tinha bom relacionamento com a mãe ou isso não é explicado? Então, ele, em certa parte do livro, ele explica o porquê que ele colocou a mãe dele no asilo. E ele diz que, tipo assim, ele e a mãe dele, tipo assim, ele já era meio coisa assim. Tipo, eu não conseguia sustentar ela e, tipo assim, eu também, sabe, eu sentia que ela ficaria melhor com gente da idade dela. Então essa foi a explicação dele. É porque, eu posso até estar errado agora, inclusive se alguém que trabalha em asilo estiver ouvindo a gente, lá fora, se eu não me engano, é muito mais barato do que aqui, né, pra manter a pessoa. Você só paga uma mensalidadezinha pra manter o seu parente lá e tá tudo certo. Aqui no Brasil que é mais complicado, né? Se eu não me engano, você paga, né, pela internação, você tem que levar o mantimento, a roupa, remédio, essas coisas. Até por isso que é muito mais comum você ver asilo em filme, coisa americana e afins. Eu não conhecia essa parte. Eu vi isso aí uma vez, mas faz tanto tempo que eu nem sei se ainda é assim. Mas então, pessoal, prosseguindo, assim, o Merceau, ele tá toda hora, então, tipo assim, ele tá no enterro da mãe dele, só que o que ele quer, tipo, ele, cara, eu quero dormir, eu quero sair daqui, pai. Ele tá toda hora apático, né? Isso, tipo assim, aconteceu uma calamidade na vida dele, que a mãe dele morreu, e ele, sabe, pra ele isso não afeta ele. Só que ao mesmo tempo, isso é um traço positivo, porque ele é sincero. Ele não esconde, ele não disfarça. Ele poderia fingir que tá chorando pela mãe dele, mas ele não faz. Não fica fingindo, né? Isso, ele é um cara, tipo, autêntico.
frio, mas autêntico. Prosseguindo pelo livro, depois que... Frio calculista. Exato. Depois que, tipo assim, eles enterram a mãe dele, um dia depois, ele sai com uma mulher e, tipo, eles vão no cinema como se nada tivesse acontecido. E, tipo, essa mulher, ela vai ser, tipo, o par romântico dele no livro. E chega um ponto, o livro ele tem vários time skip. Aí chega um ponto que eles saem bastante e ela pergunta pra ele, você me ama? Ele, pô, a gente sai. Mas eu não te amo. Caralho, seco assim na lata? E justamente essa questão da sinceridade. Que não, que a pessoa tá tão apática que ela não tem nem filtro, né? Isso, ele não esconde quem ele é. Então ela pergunta ela pergunta pra ele, você se casaria comigo? Eu falo, mano, pra mim não faz diferença, tanto faz. Ele, se você quiser, mano, é nóis, mas assim, eu tô pouco me fodendo. Exato. Mais pra frente ainda no livro, o livro se passa na Argélia. E o cara, o trabalho dele dá uma promoção pra ele trabalhar em Paris. E ele também, cara, pô, se eu for, se eu não for, sabe? Não faz diferença. Ele fala, por mim, família, que se foda. Ele trabalha do quê? É um escritório, não fica muito claro durante o livro. Nossa, o livro é tão foda-se que nem se dá explicado o que o cara faz da vida, cara. Só que assim, o grande plot do livro é que ele leva essa coisa dessa desconexão dele para as outras pessoas num nível tão grande que ele assassina um árabe. Meu Deus! Ele dá 4 tiros num cara por motivo nenhum. Ele olha e fala, vou meter bala nesse ralalá aqui. Sabe qual é a desculpa dele? Porque o sol bateu na cara dele e ele atirou. 4 vezes? Exato. Tá com a mão frouxa, hein? Então, mas é óbvio, né? Já rumando pro final do livro, ele é preso e ele é condenado. E todos esses fatos dele, da apatia dele, do fato dele não se importar com nada, todas as pessoas que estavam ali no asilo, no enterro, são interrogadas no julgamento dele. Então, o promotor faz a caveira do Meursault. Que filho da puta. Funciona. E no final do livro, o Meursault ele é condenado à morte. E aí o padre chega pra tipo, sabe, fazer aquela extrema-unção, tentar ver se ele se arrependeu, se ele acredita em Deus e tal. E o Meursault, tipo assim, ele, diferentemente do que é comum, do condenado se arrepender, né? Ele, cara, matei mesmo, sabe? Não faz diferença se eu morrer agora, se eu morrer daqui a 30 anos, sabe? Ele tá pouco se fudendo pra hora que ele vai morrer. Exato, tipo, tanto que tem, assim, quando tá lá esperando a execução, ele reflete sobre isso. E, cara, eu tô morrendo agora com 30 e poucos. Se eu morrer daqui, sempre, se eu escapasse daqui e vivesse mais 30 anos, qual seria a diferença? Ele vai falar, tanto faz, né? Exato, tipo assim, ele é o homem do absurdo. Ele é o cara que, mano, não liga pra nada, entendeu? Mano, esse aí levou o absurdismo a um nível... Então, tipo assim, quando eu tava lendo o livro, eu senti certa antipatia do Meursault. Porque ele é um cara, assim, extremamente frio, a forma com que ele trata todas as pessoas em volta dele. Então... Mas ele não chega a ser maldoso, ele só é frio mesmo. Exato. Menos na parte do árabe, tá? Antes que alguém venha brigar comigo. Não, realmente, assim, esse é o crime imperdoável, tanto que ele é condenado à morte. Mas assim, ao mesmo ponto que ele é apático, mas ele, tipo assim, ele não é um cara depressivo, deprimido. Ele não fica botando a porra da foto do Bart triste, tá? Eu tô vendo você, tá? O sad boy desgraçado, eu vou te encher de porrada. Exato. O Meursault não é sad boy, porque ele vive a vida dele, da forma ali que tem que viver. Ele sai com a mina dele lá, que é o par romântico dele. Mas que ele não ame ela, ele se diverte com ela. Ele se diverte indo na praia, né? Ele narra que ele vai na praia, gosta de nadar e pá. E, tipo, ele vive a vida dele assim. Ele não tem nenhuma ambição grandiosa, nenhum sentido grandioso. Ele não quer descobrir a cura do câncer, mas ele também tá tranquilo em não descobrir. Exato, então, tipo, ele é como se fosse o Sísifo rolando a pedra, sabe? Ele tá ali vivendo, cara, aí, pô, tem coisa que vai me agradar, tem coisa que não, mas também eu não ligo pra muita coisa, entende? Pô, é assim, né, que o Camus meio que propõe, né, o absurdismo. Exato, então assim, ele tá ali vivendo aquele absurdo de vida, então assim, ele é carregado, né, pela vida ali, então, tipo, ele mata lá o cara e ele é condenado, tanto, tipo, é engraçado que ele nem sequer fala no julgamento. Pessoal, mas por que você fez isso? Ele, mano, aconteceu, né? Então, e aí ele é morto e, tipo assim, ele aceita essa condição. Ele não, sabe, se desespera, fica com medo e não se converte, não se arrepende, ele só, cara, morri e é isso aí, mano, é nóis. Deitei o árabe aí, mas tá tudo certo, família. Inclusive, vou deixar a indicação até pra mim, que eu tenho que ler esse livro. Um cara escreveu um livro chamado O Caso Meursault. Não foi escrito pelo Camus, que é um livro que se passa durante o estrangeiro, mas é a perspectiva do irmão do árabe que foi morto. Ô, louco! Então, cara, nossa, gostei! Você acabou de me dar uma ideia. Eu vou fazer a mesma coisa, só que com alguma história do Kafka. Então é isso. Vou fazer a perspectiva da família do Gregor Samsa lá.
Alguém tem que virar, sei lá, mano, uma centopeia, sei lá, uma borboleta. Não, centopeia não, que eu tenho agonia. Enquanto ele virou uma barata e ficou lá, eu virei uma mosca, mano. Fiquei só observando ele lá. E é isso. Mas é isso, pessoal. Espero que se interessem por ler O Estrangeiro, do Camus. Assim, apesar dos spoilers, é um livro muito bom, vocês vão refletir bastante. A escrita dele é fácil? É porque assim, agora eu pegar aqui pra debater um bagulho sério. O problema de indicar livro de filosofia pras pessoas, ainda mais pra essa molecada hoje em dia, né, que é acostumada com a geração TikTok, que é tudo muito fácil de digerir, é porque assim, quando tem alguma palavra difícil, quando tem alguma explicação muito difícil, o povo desiste, cara. Então, aí que eu faço a pergunta por mim. Eu leio livros difíceis, eu gosto. Mas assim, pegar o Joãozinho Gameplay @123, você acha que eu sei que eu gosto, mas você acha que o Joãozinho Gameplay @123 vai conseguir ler O Estrangeiro e achar bacana? Eu acho, sabe por quê, meu caro amigo Barnaby? Diga. Porque nossa audiência é a mais qualificada do planeta Terra. Eles vão Aí me botou no bolso. Me botou no bolso, não tem outro. Então, pessoal, lê O Estrangeiro. Assim, falando sério agora, O Estrangeiro, ele é de boa de ler. O Mito de Sísifo já é um pouco mais complicado. Porque esse negócio aí agora, nossas considerações finais, né? Esse esquema de você aceitar o absurdismo. É porque assim, meio que não tem o que aceitar. É a realidade, você querendo ou não. Daí vai ter alguém que vai falar, mas eu posso trocar de emprego? Beleza, mas é de novo aquilo que eu falei. Você pode trocar de emprego 10 vezes no dia. No fim do seu dia, você vai chegar em casa, você vai chegar no hotel, você vai pra casa de algum conhecido e você vai dormir pra no dia seguinte você fazer a mesma coisa de novo. Então assim, você querendo ou não, esse pensamento do Camus, é Camus, né? Esse pensamento do Camus, ele vai permear na sua cabeça, porque desde o tempo que eu peguei pra estudar sobre esse tema, eu me peguei pensando nisso, eu só não fui muito a fundo porque eu queria me impressionar aqui no podcast mesmo. Porque, de novo, né, o Iago, ele é professor, ele é formado, né? Você é formado, né? Exato. Então pronto, ele é formado e eu sou um entusiasta. Então assim, é aquele esquema, eu pego pra dar uma olhada no tema de modo mais assim superficial, pra também não ficar groselhando o podcast inteiro, e o Iago é o cara que vai dando a luz aqui pra gente, né? Ele vai guiando a gente, ele é o nosso Lissal Gaib. Não, cara, você é o Lissal Gaib. Aí eu fico bobo, né? Eu fico sem jeito. Inclusive, depois eu vou gravar o meu diálogo em Fremen e vou deixar aí. Aí o pessoal vai falar, pronto, o que esses dois nerds estão falando? É de Duna, amigo. Assiste Duna que você vai saber do que eu tô falando. Duna é um filmaço. Inclusive, episódio de Duna no futuro. Não, com certeza vai ter. Eu preciso que tenha eu preciso que tenha 2 episódios literários aqui. O A Revolução dos Bichos, que vai acontecer em breve, eu tô prometendo pra vocês, porque assim, é que eu tenho um nicho específico de livro, né? E quando eu dei uma chance pro A Revolução dos Bichos, cara, foi um tapa na cara. Porque você começa lendo, antes que venha alguém e fala que a gente tá divagando, a gente já concluiu o tema, tá? Quando você começa lendo A Revolução dos Bichos, começa muito simples, de modo assim até infantil, e você pensa, porra, é sério? A história vai realmente se passar em torno desse pessoal? E conforme a história vai passando, você vai falando, caralho, isso realmente tá acontecendo? Na última linha, Iago, eu juro pra você, eu tava indo pro trabalho, eu tava lendo no ônibus. Cara, quando eu li a última linha de diálogo da Revolução dos Bichos, eu botei a mão na testa, eu fiquei sem palavras até eu chegar no trabalho, cara. Eu fiquei por longos 30 minutos em completo silêncio. Assim, eu não sei se você já chegou a ler. Você já chegou a ler Revolução dos Bichos? Não, ainda não. Mas vou ler pra preparação pro nosso episódio. Meu amigo, eu vou reler o livro pra poder complementar. Mas pra você que tá ouvindo a gente, por favor, leia. É um livro muito bom e nem vem com, é um livro grande. Amigo, é 40 páginas no máximo. Eu vou pegar o livro aqui. Pronto, pra você que é o Zé Preguiça e fica, eu não quero ler, é um livro muito grande. Pronto, eu peguei o livro aqui. São apenas 96 páginas. Barney, mas 100 páginas é muito. Realmente, pra você que fica o dia inteiro no TikTok, deve ser muito mesmo. Mas, cara, é uma leitura rápida, muitíssimo rápida, envolvente. E se você é o tipo de pessoa que gosta de socar política em tudo, você vai gostar bastante. Mas, cara, sensacional, cara. Sempre que eu posso, eu indico esse livro pra alguém, porque olha... E o outro tema literário que a gente vai trazer, com certeza, esse aí o Iago vai dar uns 10 mortal pra trás na hora que for o episódio,
vai ser o de Duna, cara. A Duna tem muita coisa pra falar. Ah, tá, já vou explicando, né, caso tenha algum fã de Duna. A gente só vai cobrir até o 3º/4º livro, tá? Nem adianta você vir, mas você esqueceu que no livro 25, o fulano de tal. Não, amigo. Até o 4º livro. Depois daí, pra mim, já é absurdo, já. Não, eu descobri que o autor de Duna, como é que é o nome dele agora? Frank Herbert. O Frank Herbert, ele escreveu até o 6º livro. Ele deixou pronto até o 6º livro. Aí o filho dele, como é que é? Paul Herbert, o filho dele? Aí eu não vou saber. Cara, eu tenho certeza que é um nome muito americanizado. Pera aí, Frank Herbert. Deve ser Paul mesmo, por causa do Paul Atreides, né? Eu tenho certeza que é Paul Herbert, o filho dele. Brian, ó, já ia falar merda. É Brian? Herbert. É, Brian Herbert. E o filho dele, o Brian Herbert, ele se passou um pouco. Então, assim, eu vou chutar, eu posso estar errado, mas eu acho que são pelo menos 20 livros de Duna. Porque Sim, muita coisa. Ele escreve bastante sobre o background da história. O que acontece antes, umas crônicas, umas histórias paralelas. É que eu tô vendo aqui. Mas assim, sem a gente queimar pauta, de novo, a gente só vai falar dos primeiros 4 livros. Que é Duna, né? Os filhos de Duna, se eu não me engano, os hereges de Duna e o Imperador Deus Rei, alguma coisa assim. Não. É Duna, Messias de Duna, Filhos de Duna, Imperador Deus de Duna. Essa mesmo. É Duna, Messias, Filhos e Deus. Ó. Duna, Messias de Duna, Filhos de Duna e Deus de Duna. É esse aí, a gente vai cobrir até o 3º, 4º livro. Porque depois daí, pra mim, já vira pamonha. Meu bom amigo, você vai querer falar mais alguma coisinha? Antes da gente seguir pro caminho final? Não, tomaremos o presságio do fim. Meu queridíssimo amigo Iago, tá chegando aqui mais o final de um delicioso episódio. O que você achou desse episódio? Meu caro amigo Barnaby, se não é a nata da nata, é pra pagar agora. Ih, rapaz, então eu vou pagar. E sabe uma coisa muito legal? Se você gosta do nosso trabalho, o que você pode fazer, Iago? Rapaz, ainda bem que você tocou nesse assunto. Você pode contribuir para a continuidade do nosso podcast no Apoia-se. Então vocês acessem aí, pessoal. Eu vou deixar aí na descrição do episódio, mas já vou deixar aqui o link para vocês. apoia.se/podcast Sociologando. Lá vocês podem contribuir da forma que quiserem para ajudar a gente a manter o projeto vivo e evoluir ainda mais. Mas Barnaby, mas Iago, eu só tenho 1 centavo, eu só tenho 50 centavos, R$1. Tudo bem, amigo. O que não for apertar os teus bolsos, porque eu também não vou ficar contando o bolso de ninguém, e você quiser apoiar o nosso trabalho, pode doar. A nossa meta, ela, por enquanto, como a gente tá começando, ela é bem baixinha. Ela é R$20. Se você já quiser mandar os R$20, pode ser também. Aqui ninguém vai controlar teu bolso, amigo. Se você quiser mandar 1 milhão, também é contigo. E Deus te abençoe. Você se chama Mark Zuckerberg e quer deixar então 1 bilhãozinho? 1 bilhãozinho? Eu não vou reclamar. Ô pai, permita que eu seja rico e mostre que eu não vou deixar de ser humilde. Então é isso. Ajudem a gente no Apoia-se. Fiquem ligados que vai ter mais episódios. Inclusive, aproveitando, a gente já vai até fazer uma leitura de e-mails. Você quer fazer ou eu leio aqui? Pode ler, meu caro amigo. Ó, eu vou censurar o nome, mas eu vou dar uma lida aqui bacana, viu? Oi, aí eu vou censurar o nome. Meninos, eis minhas sugestões. Aproveitando o papo do pratinho, vulgo Big Plá, deem uma olhada no livro O Banquete e explorem o tema do amor para esse Dia dos Namorados. Nunca li o livro, mas já ouvi várias histórias até da dona Preguiça do Catalendas falando sobre os andrógenos que são divididos em 2 e buscam pela alma gêmea. Essa história eu conheço. Nesse contexto, dá para explorar o mito de Eros e Psique, o amor e a alma, até mesmo como era vista as relações antigamente, como pederastia. De pederastia a gente entende. Vou deixar alguns links abaixo e logo mais retorno com sugestões. Sucesso, meninos! Aí ela deixou o link do Catalendas, né, o vídeo do YouTube, A Origem do Amor, e o foco na história da Eros e Psique. Um grandíssimo beijo. E se você quiser mandar sugestões e mais temas pra gente, como é que faz, Iago? No nosso grandíssimo e-mail. E qual é, pra mim poder mandar uma sugestão? Eu vou mandar uma sugestão. Eu também vou mandar. E o e-mail é podcastsociologando@gmail.com, que estará também aí na descrição do episódio. Mandem temas, críticas, sugestões, assim como no Nerdologia, porque aqui o nosso intuito
é aprender com vocês e ao mesmo tempo fazer uma coisa que a gente gosta. Mais alguma coisa a acrescentar? Eu queria agradecer a todo o pessoal que mandou os comentários no próprio Spotify. Enfim, não vou poder falar aqui o nome de todo mundo, mas queria agradecer bastante, continuem. Enfim, espero que estejam gostando do trabalho, esperem mais episódios e, enfim, obrigado por tudo, pessoal. Realmente a gente recebeu bastante comentário. A gente só tem a agradecer por isso. É um projeto nosso que partiu como algo bem simples, né? E desde o primeiro episódio eu falo que o nosso propósito aqui não é doutrinar alguém. É mais um bate-papo de amigos, né? Sobre temas difíceis de falar, porque assim, toda vez que você pensa filosofia, alguém chega e fala, puta, filosofia, nossa, que tema difícil, que tema complicado. Mas aí você vai ver, às vezes nem é isso tudo. Sabe, que é o que eu falei no primeiro episódio, por exemplo, o nosso querido amigo Iago falou do absurdismo, né? E, cara, é o que a gente vive no dia a dia, né? Você não precisou de um PhD, de um doutorado, de um bacharel, de um mestrado pra entender o que eu falei, que é literalmente você acorda, toma seu café, toma seu banho, vai pro trabalho, trabalha o dia inteiro e volta pra casa. Um trecho muito bacana que eu vou deixar é daquele lá do Incrível Mundo de Gumball. Larry, qual você acha que é o sentido da vida? Trabalho. É importante ser útil. Olha pra mim, tenho tudo planejado. Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar, trabalho o dia todo, vou pra casa, vou dormir. Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar, trabalho o dia todo, vou pra casa, vou dormir. Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar. Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar, trabalho o dia todo, vou pra casa, vou dormir. Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar, trabalho o dia todo, vou pra casa, vou dormir. Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar, trabalho o dia todo, vou pra casa, vou dormir. Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar o dia todo, vou pra casa, vou dormir. Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar, trabalho o dia todo, vou pra casa, vou dormir. Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar, trabalho o dia todo, vou pra casa, vou dormir. Bom, parece funcionar pra ele, mas acho que a vida pode ser mais do que isso. Eu acho esse trecho uma sacanagem. Mais alguma coisa a dizer, Iago? As referências com relação ao episódio vão estar aí, como sempre. E agradecer de novo. Obrigado, pessoal. A gente só tem a agradecer pela audiência, tá? Compartilhem com os amigos. Uma novidade. Pra você que não é muito chegado no podcast no Spotify, a gente também vai fazer a opção no YouTube, tá? Em vídeo, só que obviamente vai ser em áudio. Provavelmente vai ter aquele equalizer de fundo, né? Aquelas onda sonora balançando, pra poder ficar acessível pra todo mundo. Então é isso. O nosso querido amigo já deu tchau, né? Já se despediu. Também vou me despedir aqui. Um grandíssimo beijo. Até o próximo episódio. Se cuidem e não se esqueçam, a vida é um absurdo.